Então vamos lá, onde podemos encontrar estruturas de aço inox, né? Porque atualmente o pessoal fica, Lucas, mas onde é que a gente pode de repente estar investindo, onde é que a gente pode estar agregando valor ao nosso trabalho, né? Em estruturas de inox. Então assim, pessoal, eu vejo um crescimento muito bom na área de civil, né? Não somente para aço inox, mas o aço carbono, né? Existe muita estrutura metálica hoje que antigamente não tinha, né? Até certo tempo não se via tanta estrutura metálica como a gente se vê hoje realmente na área civil. E o inox ele tem sido muito empregado, né? Eu vejo profissionais que tipo assim, já trabalham com processo TIG e está migrando para fazer serviços de corrimão. Aí o cara diz, Lucas, mas eu posso trabalhar somente com corrimão numa empresa? Tem gente que abre uma empresa somente para trabalhar com serviços específicos de corrimão. E, pessoal, dá dinheiro, porque você acaba montando uma estrutura para trabalhar com aquilo, onde acaba fazendo, você cria processos dentro da sua empresa, onde torna tudo mais rápido, diferente de profissionais que montam ali uma empresa e ele faz de tudo. Por exemplo, a empresa hoje a gente não tem uma linha de produção, a gente trabalha com várias coisas. Só que o que é que acontece? Às vezes eu pego um serviço de inox que eu demoro muito mais rápido, por exemplo, no corrimão, do que um profissional que trabalha somente com aquilo. Então tem muita gente ganhando bem soldando somente corrimão de inox. Mas não é somente corrimão, existem os portões, né? Escadas, hoje é muito utilizado também no inox para fazer escadas, fachadas, letreiros, empresas que montam uma estrutura só para fabricar letreiros e ganha muito dinheiro com isso, tá? José Reginaldo, respingo no inox, soldando de MIG-MAG, como diminuir? Ô José Reginaldo, a gente pode estar falando isso também. Só que assim, cara, eu quero deixar bem claro que também a gente vai falar também numa live mais específica disso aí, Big Inox. Mas assim, ó, o próprio processo, o processo MIG-MAG, ele produz respingos bem mais do que, por exemplo, o eletrodo revestido, né? Por quê? Porque muitas das vezes a transferência metálica que nós utilizamos, ela acaba respingando muito. Por exemplo, utiliza-se muito a soldagem por curto-circuito. E esse tipo de soldagem, ela acaba respingando mesmo. Lucas, como evitar? Parâmetros de soldagem, eu até falei isso sobre, um dia desse teve uma aula só sobre como evitar respingos na soldagem, né? Isso seja no inox, no aço carbono, né, no alumínio, a questão do respingo, a redução é muito devido a parâmetros de soldagem. Então você trabalhar uma boa indutância na máquina, né, trabalhar correntes e no caso tensões, velocidade de arame, isso tudo às vezes acaba ajudando muito. A grande maioria das vezes é parâmetros inadequados, devido a pessoa estar utilizando o quê? Muita velocidade de arame para pouca tensão, então acaba gerando mais respingo ainda, ou não está trabalhando direito a questão da indutância, porque a indutância, como eu falei na nossa live de MIG-MAG, quando você aumenta muito a indutância, ela é mais alta, a tendência é que a gente tenha uma poça de fusão mais limpa, ou seja, ela acaba produzindo menos respingo. Já com a indutância mais baixa, a tendência é que ela produza mais respingo, mas ela tem um poder de penetração maior. Então assim, tomar cuidado com a questão de início sobre a parâmetros de soldagem. Eu não vou me aprofundar nisso hoje, porque a gente já falou isso em uma outra live, José Reginaldo, mas fica a dica, tá? Mas assim, quero continuar aqui falando sobre a questão do que realmente a gente pode estar investindo. Então, nessa parte de engenharia civil, eu falei sobre a questão do corrimão, portão, escadas, né? Letreiros. Tem empresas que abrem para fabricar somente os letreiros em inox e vendem para o Brasil inteiro. Acaba criando parcerias e os caras simplesmente vendem para o Brasil inteiro. Então, se vendem lá de escala, o cara vai ganhar um dinheiro com isso. Simplesmente com uma ideia. Não, vou trabalhar, vou montar uma minha empresa para trabalhar fabricando letreiro. E a coisa acontece. E elementos vazados também, o pessoal utiliza muito, são aquelas estruturas, né, de metalon, tem de barras, de barra chata, né? São elementos que a gente utiliza, os arquitetos usam muito em fachadas, esses elementos vazados, tanto em aço carbono como em inox. Então assim, partir por essa questão do inox na área civil é uma área que está utilizando muito e acaba deixando bem, se comparado com outros serviços pequenos, né? Mas esse tipo de serviço puxado para a área civil acaba deixando um dinheirinho bom, pessoal. Outra coisa, design de interiores. Os arquitetos hoje estão utilizando muita coisa de inox.
Metalon, quando eu falo metalon, ele pode ser metalon de alumínio, de aço carbono, de inox, não é metalon, tem muita gente que liga somente ao aço carbono. Então o metalon de inox está sendo muito utilizado também, tá? Para fabricar uma mesinha de centro, para fabricar uma mesa de casa. Na minha empresa eu já trabalhei muito fabricando peças para interiores, né? Para colocar num painel de inox, metalon de inox, tá? Para fabricar um portão e por aí vai. Outra coisa, a gente vê muito inox hoje naquelas estruturas de luzes, né? Antigamente a gente via as luzes, era um negócio bem simples. Agora você vê as luzes hoje, que inclusive tem gente que fabrica para vender artesanalmente, mas tem gente que prefere comprar numa loja. Mas existe hoje estruturas de inox naquelas luzes que é bonita, mas se você for observar a estrutura dela é simples. Então aquilo lá também é uma opção para a gente estar investindo, tá? Outro detalhe, a questão da área automotiva. Pessoal, a gente está num momento que até então não acontecia. Eu vejo muito isso de 2 anos para cá, com muita gente abriu realmente a mente para começar a trabalhar isso. É na questão da customização de carros, motos. E essa customização ela parte desde a fabricação de um escapamento, né? Esses escapamentos normalmente faz mais barulho do que o normal. Então, desde um escapamento, de um downpipe, né? Um coletor, difusores. Então, assim, meu que não tem limite. Se você pegar hoje, por exemplo, na minha empresa a gente fabrica escapamentos, tanto para moto quanto para carro. Então, assim, normalmente são escapamentos dimensionados. Então, assim, esse tipo de serviço, pessoal, ele gera um valor agregado muito bacana, sabe? Porque eu já fiz serviços lá dentro da nossa empresa que, tipo assim, o cara chega com uma moto, né? Uma moto 800 cilindradas, 1000 cilindradas, e o cara, quando coloca um escapamento daquele, a felicidade que ele tem em ver aquela moto fazendo aquele barulho, às vezes ele pouco está importando o quanto ele está pagando. Então, assim, eu estou falando isso porque às vezes esse tipo de serviço você consegue ganhar, você tem uma margem de lucro um pouco melhor, porque existe uma certa, digamos assim, uma arte envolvida por trás daquilo, né? O escapamento ele feito de forma dimensionada e artesanal, vamos dizer assim, não é aqueles que é fabricado em lotes, né? E é vendido no Brasil inteiro. Esses artesanais que você faz de uma forma diferente, no formato até que o cliente quer, ele diz, olha, eu quero desse jeito, e você vai fabricar realmente nas condições que ele quer, acaba deixando uma grana boa. Então, pessoal, escapamento, não somente escapamento, né? O downpipe, coletores, existem coletores, empresas hoje que começaram pequeno, estudaram um pouco, é claro, ninguém vai também estar fazendo um escapamento às cegas, né? Escapamento, coletor, tudo isso precisa de informações, então a gente precisa apenas estudar um pouco. Às vezes o cara já trabalha com processo, já trabalha com TIG inox, mas não consegue desenvolver de repente a soldagem de um corrimão, ou a soldagem de um coletor, ou a soldagem de um escapamento, ou falta às vezes de correr atrás de mais informações, né? O que é que um escapamento ele precisa para ele desenvolver tal rendimento, ter aquele barulho, como é que a gente pode fazer para melhorar o barulho do escapamento. Então, essas coisas que a gente tem que buscar no momento de decidir, olha, eu gostaria de trabalhar na parte de customização, eu gostaria de repente entender um pouco como é que funciona, né, o desenvolvimento do escapamento, tá? Então, é uma opção muito boa que está sendo muito utilizada. Eu vejo muitas empresas hoje pequenas que estão nascendo ali de casa, né, do fundo de casa, com apenas um profissional, e o cara começa ali, vai lá, compra uma máquina e outra, e daqui a pouco o cara está desenvolvendo essas peças que, assim, muito bonita. Você começa a postar no Instagram aqui, daqui a pouco você ganha muitos seguidores, porque o pessoal gosta muito do visual em que essas peças acabam dando. Então é uma opção muito bacana. Outro detalhe, questão de tanques. Eu vejo assim, ó, hoje muitas carretas, esses carros tanto de média a pesadas, né? Essa linha leve, nem tanto, mas é mais a média e a pesada, ela tem muito a questão de tanques, né? E é tanques para você fabricar, tanques para você fazer manutenção. Então, assim, tem muita questão, muita empresa que pode estar trabalhando essa questão não somente de tanques de veículo, tanques de armazenamento. Na área alimentícia a gente faz muito tanque, por exemplo, em cervejeiras. Então, assim, os tanques, eles não tem limite. Você pode ter tanques pequenos como tanques de grande proporção, como vasos de pressão. Então, assim, tanques é uma outra opção. A indústria, a alimentícia, ela absorve muito esse tipo de serviço.
tanto de profissionais que trabalham, né, que precisam, hoje em dia, um profissional que trabalha a TIG inox, dificilmente ele está parado, porque a indústria está absorvendo muito esse tipo de profissional. O pessoal que está aí, que é do Rio Grande do Sul, nosso amigo mineiro que acabou de entrar, eu recebi algumas mensagens esses dias, né, o pessoal aí solicitando soldadores para soldar duplex, super duplex, lá no Rio Grande do Sul, e pagando bem, cara, pagando ali a média de 4 e quase perto de 5 mil. Então, assim, para os dias de hoje, o quanto está difícil de você, às vezes, ingressar no mercado de trabalho, você tem uma oportunidade dessa. Então, assim, a área alimentícia, ela está puxando muito, né? A área alimentícia. Nas salinas, aqui na minha região, tem muitas salinas, então trabalha diretamente ali com o sal, e o sal, a corrosão dele é muito alta, né? A questão do ataque que ele faz para a peça. Se você não tiver uma peça de inox, acaba que aquilo ali é muito rápido, a degradação do material. Então, em salinas, o pessoal está utilizando muito. Restaurantes, pessoal. Em restaurantes, aqui na minha região, não tem tantos como necessidades, né? Capitais aí grandes como São Paulo, em Minas Gerais e Belo Horizonte, né? Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre, mas aqui na minha cidade já tem bastante restaurante. E aqui eu recebo uma notícia do tipo: rapaz, que bom que vocês estão trabalhando com isso, porque aqui existe uma deficiência muito grande. Pessoal, e isso acontece em toda a cidade, tá? Então, quem hoje tem um diferencial de poder fabricar peças de inox, seja uma bancada, uma cuba, uma coifa, tá? Uma coifa, aqueles freezers. Então, assim, tem muito móveis que você pode estar desenvolvendo para a cozinha, para uma padaria, que o pessoal, às vezes, falta esse tipo de mão de obra, empresas específicas, né, qualificadas para fazer esse tipo de material. Ó, me capacitando no inox aqui em Portugal. De 3 anos para cá, veio muito colega brasileiro com boa qualidade. Um abraço, seja bem-vindo, cara. Você é mais um brasileiro aí, né, se aventurando em Portugal. E parabéns pela iniciativa. Eu aconselho a todos que, se existem oportunidades lá fora, corra atrás, tá? Porque é uma excelente oportunidade. Se a gente realmente ama a área da solda, se a gente gosta de trabalhar, se a gente é soldador com orgulho, a gente tem que buscar melhorias. Se aqui no Brasil, às vezes, fecha a porta, e lá no exterior tem algo muito interessante, por que não ir, né? Então, seja no inox, no aço carbono, eu já fiquei recebendo algumas notícias aí. Eu sei que não somente o soldador de inox, mas outras funções aí é muito procurado. Quem é meio na nossa região, na soldagem inox, trabalha na média de R$35 a hora. Olha aí, era até uma das coisas que eu ia falar, hein, mineiro? Aqui na minha região também tem muita gente que começa a trabalhar com inox e, assim, particularmente, às vezes vive até bem, fazendo o que? Abre uma MEI, compra uns maquinários ali, umas máquinas de solda, né, as lixadeiras, os equipamentos, digamos assim, mais essenciais para se trabalhar. Não é um investimento tão alto e o cara acaba tendo um retorno muito bom. Vai fazer um serviçozinho ali, dá 3 mil, 5 mil, 8 mil, chega no final do mês, tem um dinheiro muito bom, tá? E assim, às vezes, dependendo do serviço, isso aí vai para as cabeças, né? Depende muito da questão do serviço que você está fazendo, do grau de complexidade, porque às vezes é diferente você recuperar uma peça que não tem tanta significância, né? Que aquilo ali se quebrar, então, e uma peça que ela, de certa forma, aquilo ali pode trazer um prejuízo grande para o dono de uma empresa, e que aquele cara, uma vez que você conserta aquela peça, ele vai lhe dar você do céu. Então, assim, às vezes esse tipo de serviço acaba deixando um pouco mais, né, mesmo? Então, é uma opção muito boa devido a isso, a possibilidade que você tem como entrar no mercado, seja criando uma bancada, seja trabalhando com corrimão, seja dando manutenção, a possibilidade é muito grande, né? Profissionais que estão investindo hoje em customização na área automotiva. E aqui, eu queria deixar bem claro também porque o inox ele tem sido uma excelente alternativa, né? Quais são as características que esse material ele tem, que de certa forma acaba trazendo essa procura tão grande por esse tipo de material? Então, primeiro de tudo, eu falo em questão da aparência, em relação ao design, o visual, a beleza que aquele material tem, né? Ele, devido à composição do material, tem o cromo, né? O material ele tem aquele brilho, você acaba podendo utilizar ele em várias situações. Além de ele ser um material limpo, ele não vai estar oxidando, ou seja, ele é resistente à oxidação. Então, esse material, ele é resistente
à oxidação, ele tem uma resistência muito boa em relação à corrosão e além disso a questão da resistência mecânica, tá? Então, uma vez que a gente vai utilizar o inox, não é simplesmente porque eu quero um material bonito, nem sempre é só isso. A gente às vezes quer um material bonito, mas você tem que analisar se ele é resistente, se esse material ele realmente vai oxidar ou não. Ah, Lucas, mas eu preciso de um material que ele não vai oxidar fácil, beleza, mas às vezes um próprio galvanizado às vezes resolve o problema. Então assim, a escolha do material vai muito pela característica do material que você precisa, né? Normalmente o inox ele é um pouco mais caro do que outros materiais, então tem que dar uma analisada se realmente vale a pena, mas essas são as funções, as características principais que o inox ele traz no momento da escolha dele, tá? E quais são os tipos de inox mais utilizados? Eles são praticamente divididos em duas séries, pessoal, é a série 300 e a 400, tá? A 300 são os aços inox do tipo austenítico. Então, a série 300 é dos aços inox do tipo austenítico, né? São aqueles aços inox que eles não são magnéticos, tá? Então, temos exemplos como 304, 316, 304L, 16L, 317. Então, assim, existem vários tipos de inox. Então, a série 300 é do tipo austenítico, tá? E esse austenítico, pessoal, ele normalmente vem na sua composição o ferro, o cromo e o níquel, que são a composição que faz com que ele torne o material resistente à corrosão, resistente à oxidação, são esses elementos, tá? Então, uma vez que a gente tem esse material com cromo, níquel, né? Tem também o molibdênio, que você pode utilizar para o 316, inclusive, que aí ele torna um material mais ainda resistente à corrosão. Inclusive tem peças que trabalham dentro, por exemplo, de ácidos e normalmente na área alimentícia, por exemplo, aqui na região tem algumas fábricas de tempero e quando eles estão fabricando as estruturas, os tanques, eles sempre utilizam o inox 316 devido à alta corrosão que é aquele material, né, que o líquido vai estar tendo diretamente com o material. Então o 316 é uma boa solução, principalmente para esses materiais que necessitam ainda mais de proteção quanto à relação à corrosão. Então, eu estou dando esses dois tipos que são mais utilizados, tá, pessoal? Que é o 304 e o 316, tá? Ambos são do tipo austenítico. Temos também do tipo, né, da série 400. O mais comum utilizado é o 430, que eu também vou estar falando aqui porque é muito utilizado, no mercado é fácil de se encontrar eles, ambos, né? Só que às vezes o ferrítico ele acaba sendo um pouquinho mais barato. Para muitos casos ele resolve, em outros casos não. Até porque devido a sua composição só tem o ferro e o cromo, então ele acaba que ele não é tão resistente à questão da oxidação, da corrosão. Então é um material que atende, mas muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado no momento da gente comprar um inox do tipo ferrítico. Ele normalmente vem cromado, né? É aqueles que vem, normalmente quando a gente compra o austenítico ele vem um pouco fosco e se você precisa fazer o polimento, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o polimento logo após a execução, a fabricação da peça e do serviço. Então você vai ter que fazer um polimento desde o início, né? O refino dos grãos e fazer o polimento. Já o inox 430, ele normalmente vem já polido. Então, o que é que você tem que fazer? Muitas vezes é somente polir aquela região da solda ou tomar cuidado e às vezes passar um decapante, mas assim, não necessariamente ele vai ter que polir por completo, ele já vem polido, tá? Então, até por isso que ele acaba sendo muito utilizado em fabricação de estruturas de bancadas, né? Aquelas bancadas simples que você usa normalmente chapa fina, o pessoal acaba optando por esse tipo de material. 430 ele tem um problema quanto à questão da fragilidade, ele não é um material tão bom para se soldar como o 304 e o 316, tá? A soldabilidade dele não é tão boa, inclusive as soldas elas tendem a ficar mais frágeis, com menos resistência, então muito cuidado no momento de escolher o 430. O pessoal usa muito o 430 e faz o que? Acaba rebitando, porque realmente ele não é o mais adequado para estar soldando. Lucas, mas é possível soldar? Você consegue soldar? Sim, a gente consegue. Se você necessita de resistência, muito cuidado na escolha desse tipo de material,
para se soldar, sempre pense nos do tipo austenítico, que eles sim são os apropriados para receber a soldagem e ter uma excelente resistência em relação à soldagem, tá? Outro detalhe, o 316 em relação ao 304, como eu falei, ele é mais resistente à corrosão, ele tem realmente o molibdênio, que é um ponto muito positivo. E isso ajuda muito na questão da corrosão por pit, né? Pit ou frestas é um tipo de corrosão que acontece muito nesse tipo de material, tá? Então, para o 316, ele vai, digamos assim, mitigar esse problema, não é que ele vai evitar, então ele vai mitigar, tá? Só que assim, para exemplos de corrosão através de tensões, ele já perde um pouco em relação aos outros, né? Em relação ao ferrite, por ele se tornar um material um pouco duro, né? Devido a essa questão da composição dele, tá? E assim, a gente falou dos tipos de inox, né? Falamos do austenítico, né? do ferrítico, né? Inclusive dependendo da composição tem um artesítico também. Mas aí eu queria falar também os processos de soldagem. Quais são os processos de soldagem que a gente poderia estar trabalhando, né, para estar executando essa soldagem do processo inox? Lucas, inox só trabalha no TIG? Só trabalha no eletrodo? Não, pessoal, inox eu trouxe até uma lista de processos. Claro, não vou dizer todos porque existe uma gama muito grande de processos de soldagem, mas os mais comuns são o TIG, o eletrodo, o MIG, né? O próprio arame tubular, para determinadas espessuras você pode utilizar esse tipo de arame tubular, né? E tem a questão do laser hoje que está sendo empregado, só que assim, você não encontra com tanta frequência, né? Mas são máquinas que no mercado vai ficar daqui uns dias com uma tendência muito forte pela praticidade, né, que você traz na fabricação de peças. Então assim, pessoal, eu no meu dia a dia, quando se vai trabalhar o processo TIG inox, a gente sempre opta pelo processo TIG, pela beleza que o material dá, pela questão de a gente trabalhar muito às vezes com material de pequena espessura, mas passou para a espessura de média e grande espessura, eu já aconselho se trabalhar no processo MIG ou no arame tubular. Lucas, e eletrodo? O eletrodo também para médias e grandes espessuras, só que o eletrodo muitas vezes ele tem a questão das paradas, né? Ele acaba sendo menos produtivo. Então, Lucas, mas eu não tenho uma MIG, eu não tenho um arame tubular, então o eletrodo ele também resolve. Só que tem que tomar cuidado para a soldagem de eletrodo, né, em chapas finas. Tem muita gente, inclusive, que solda corrimão, tá, no eletrodo. Lucas, é possível? Dá para fazer? Dá para fazer. Só que você perde um pouco da qualidade. Se você pegar um eletrodo revestido, por mais que ele seja fino, para soldar o corrimão, que é uma chapa fina, muitas vezes o pessoal faz o quê? Faz só no ponteado, dando pequenos pontinhos de solda. E dá para fazer, tá? De repente o cara não tem a tocha, o gás, ou de repente não consegue, não sabe trabalhar com o processo de e dá para fazer também no eletrodo revestido. Só que o que é que acontece? Quando ele vai dar o polimento, sempre fica algumas falhas, pode ficar um porozinho, uma coisa ou outra, então não é a melhor opção, porque às vezes acaba furando. Então, pessoal, eu aconselho trabalhar para pequenas, né, espessuras, pequenas e médias, o processo TIG. Acima de médias, né? Médias que eu falo, pessoal, ao meu ponto de vista, é chapas a partir de 5, 6 milímetros, aí a gente já trabalha com esses processos eletrodo revestido, o MIG, o TIG, MIG e o arame tubular, que já tem uma aceitação muito boa e acaba aumentando a produção daquele processo, tá? Outra coisa, a oportunidade na indústria como soldador. Eu vejo o seguinte, as grandes empresas hoje estão solicitando muito, como eu falei no início da nossa live, né, oportunidades que aparecem hoje para o Brasil inteiro para soldagem de inox, né, tubulações, empresas que fabricam peças na área sanitária, empresas que trabalham com duplex, super duplex, pequenas e médias empresas. Eu vejo muito pessoal utilizar já o ferrítico, o austenítico, né, que são mais para a fabricação de móveis, de peças, de cozinha, como eu falei aqui em nossa live, tá? Então, são oportunidades que estão aparecendo muito. Eu vejo muita gente fabricando hoje peças, desde uma cuba a uma coifa, tá? Estruturas de mesa, de bancada, tudo em inox, né? Pernas de mesa, o pessoal está utilizando muito. E assim, eu vejo como uma oportunidade, principalmente para aqueles profissionais que às vezes estão parados, de poder entrar no mercado como um meio, como o próprio Mineiro falou aí. Você abre ali um CNPJ, né? Compra, às vezes muitos dos soldadores já têm uma máquina em casa que consiga soldar o aço carbono, o alumínio inox, ou então de repente o aço carbono e o inox,
Porque se você tem uma máquina hoje que você consegue trabalhar com TIG e eletrodo, ou seja, uma máquina que basta você ter os acessórios dela, você consegue trabalhar no inox. Ah, Lucas, mas o ideal não seria uma máquina com alta frequência? Também é possível trabalhar sem alta frequência. É claro, as melhores condições, por exemplo, eu quando vou trabalhar com inox, olha os escapamentos que minha empresa aí está fazendo, acaba fazendo barulho na minha live. Então assim, pessoal, você trabalhar com a questão da alta frequência, ela ajuda muito. Só que nem sempre você vai ter uma máquina com alta frequência. Aí eu não vou conseguir soldar aqui? Consegue sim. Eu vejo muito profissional, né, trabalhando, soldando corrimão, fabricando corrimãos assim de vários metros. E o que é que acontece? O cara só com uma maquinazinha pequenininha, né, coloca aqui no ombro, um gás de 1 metro ali, 1 metro cúbico, de 1 até 3 metros no máximo, que você consegue levantar aqui sozinho, sair arrastando ele, né, e com a tocha. Então fazendo cordões ali em lugares que muitas vezes uma máquina maior não entraria, ele vai lá e consegue entrar. E fazendo essas soldas, só que depois o corrimão você vai ter que fazer o desbaste do material e o polimento. Então, uma máquina para essa situação é possível sim. Já, como eu falei para vocês, pessoal, quando não tem TIG, solda até no eletrodo. Então, você tendo TIG, por mais que seja uma tocha seca, no bocal convencional, também é possível trabalhar. E assim, pessoal, além da soldagem, o que eu indico é que para realmente se trabalhar com inox, eu peço que vocês busquem novos conhecimentos. Porque o cara não pode achar que eu soldo tubulação há 10 anos, eu sou soldador profissional, eu sou tigueiro, e achar que vai para um TIG inox ali, uma tubulação, seja um AOD, um corrimão, e achar que ele é o bambambam e que ele desenrola muito fácil. Às vezes você não tem acesso a uma mínima informação que pode estar te ajudando, né? De repente um acessório, uma corrente de soldagem, uma velocidade, um decapante, um formato que você tem que fazer para polir aquele material. Então a gente não pode usar da soberba de dizer, não, eu já sei de tudo. A gente tem que estar sempre aprendendo. E assim, às vezes o cara diz, não, mas eu não sei soldar corrimão. Vai lá, às vezes procura um pouco, porque esses caras acabam disponibilizando conteúdo que às vezes uma live dessa que a gente está dando aqui resolve o problema do cidadão, tá? Então procura novos conhecimentos. Se eu sei trabalhar com processo TIG, mas eu nunca trabalhei fabricando um corrimão, se eu nunca dei um polimento no inox, vai lá no YouTube dos caras, sabe? Vai lá na página do Instagram, que está todo mundo divulgando isso aí. Então é um compartilhamento muito bacana que acaba ajudando muita gente, tá? Outro detalhe, eu já soldo o TIG, então eu queria buscar uma caldeiraria. Na fabricação de escapamentos, na fabricação de peças para determinadas situações, se você não tem um conhecimento de cálculo, de traçado, às vezes fica difícil de você ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento de produtos. Então, assim, é bom conhecer pelo menos o mínimo ali, né, como calcular algumas medidas. Então, sempre buscar esse tipo de conhecimento extra. Outra coisa, às vezes o cara diz, Lucas, então para me dimensionar uma peça lá, um downpipe, uma estrutura lá que eu vou fazer um escapamento de um troller, eu posso pegar qualquer dimensão, qualquer medida e jogar no tubo e fazer, porque soldar eu sei soldar. Então assim, pessoal, já vou dando a dica, o ideal é vocês também buscarem informações, tipo conhecimentos na área automotiva. Às vezes você precisa conhecer um pouco sobre como funciona aquele carro, que de repente pode melhorar o desenvolvimento dele para determinadas situações de escapamento. Tá? Quem não conhece e vê algumas estruturas acha que é besteira, mas às vezes uma curva mais acentuada, né, um aumento de diâmetro e uma diminuição, isso às vezes acaba causando uma diferença muito grande no rendimento do motor e daquele carro. Então, é buscar esse tipo de conhecimento, tá? Esse conhecimento que às vezes vai agregar, não é simplesmente a fabricação, mas o desempenho do veículo, ele precisa também realmente ter um bom desempenho. Então, muitas vezes eu já vi, por exemplo, lá na minha oficina o pessoal às vezes chega com um escapamento da Dory. E se você pega o escapamento, ele é fabricado para vender no Brasil inteiro. Visivelmente, ele não tem nada tipo assim, as soldas são muito feias, tá? O escapamento não é esse bonito. Só que os profissionais, ou seja, os mecânicos, indicam mais ele. Diz que ele é o melhor em relação a desempenho. Então, assim, existe todo um estudo de como realmente aquele escapamento chega naquele modelo para que realmente ele tenha bom desempenho. Então, se você trabalha com isso e pensa realmente em se profissionalizar e agregar mais valor,
tenta investir nesse tipo de estudo, começa a aprender, seguindo outras pessoas que também fabricam esse tipo de peça, trocar ideias para tentar buscar esse conhecimento também. Então, buscar conhecimentos externos, né? Conhecimentos extras que realmente possa estar somando nessa sua caminhada. Outra coisa, em alguns casos precisa que você faça o desenvolvimento da peça, então você tem o conhecimento de algum software como CAD, Inventor, SketchUp, né? É uma oportunidade de você não somente nessa parte escapamental, eu quero aprender também a dimensionar, trabalhar com galpão, trabalhar com a estrutura de inox X, e eu preciso de aprender um pouco sobre dimensionamento para saber se aquela estrutura ela vai suportar ou não. Então esse conhecimento acaba trazendo muito benefício. Além disso, uma gestão financeira, tá? Então a gestão financeira para você saber como fazer, né, a cobrança correta, controlar tudo que entra, o que sai. Ninguém faz gestão se a gente não controla. Então primeiro de tudo a gente tem que saber como fazer essa gestão, para depois a gente buscar alternativas, estudar mais. Então todos os dias a gente tem que estar estudando para se fazer o nosso negócio, tá? Deixo aqui essa minha dica, eu espero ter ajudado, né, com esse conteúdo, né? Porque às vezes a pessoa conhece o processo de inox, mas não sabe de repente um caminho, como fazer e quais benefícios de repente trabalhar com esse tipo de material. Então eu vejo um potencial muito grande. Hoje tem profissionais que simplesmente abrem uma empresa para solar somente corrimão e estão vivendo muito bem, tá? Então assim, não somente corrimão, como eu falei, as várias opções aqui na nossa live, tá? Curtiu nossa live, compartilha com os amigos e até uma próxima, tá pessoal? Boa noite a todos.